A gente está nessa FutureCon apresentando, é óbvio, as nossas soluções, né? A gente é uma operadora virtual e um distribuidor de valor agregado. Então a gente entrega a solução para o mercado IoT, 100% IoT. Então essas 3,8 milhões de conexões é no mercado IoT M2M. E a Alcon Telecom, ela, desde a fundação, ela cresceu entregando conectividade para esse mercado. Conectividade gestionada, né? De qualquer operadora. A gente evoluiu para ser uma operadora virtual. A gente entrega muito equipamento, a gente começou a entregar a solução e o que faltava, né? Faltava criar esse ecossistema, porque a gente tem muitos clientes, pequenos, médios, grandes, que procuram soluções. Então, muitas vezes, a gente se deparou, ao longo desse tempo, no agro ou em outra vertical de IoT, a necessidade de entrega de conectividade qualquer que seja. Então, às vezes, o celular ele está lá, às vezes ele não está. E aí, o que a gente entrega? Então, o que a gente fez ao longo do último ano, principalmente? A gente buscou parceria para poder entregar e integrar na nossa plataforma múltipla conectividade, que é o que a gente chama de multirede. Então, antigamente a gente entregava e ainda entrega muito celular, mas se o cliente precisar de um satélite, hoje a gente tem com a Orbicon a solução satelital. Então, no mesma plataforma, o cliente consegue ativar um ponto celular e ativar um ponto satelital e combinar as tecnologias. A gente tem o LoRa, que é para curto alcance, né, e baixa potência. A gente tem o Sigfox também, que são redes de baixo alcance. E a gente, com isso, a gente começou a colocar multiconectividade em qualquer vertical. Então o cliente pode conectar com qualquer rede que esteja disponível e a gente tem essas múltiplas redes hoje. Então isso é super importante, eu acho que foi para onde nós caminhamos cada vez mais, só que isso traz também uma necessidade de equipamentos. Então, com a mesma Orbicon que a gente tem a parte de conectividade satelital, a gente começou a trazer equipamentos satelitais, porque muitas vezes o equipamento satelital é necessário também numa ponta onde o celular, por exemplo, não chega, né? Então, essa é a parceria mais voltada para satélite e multiconectividade. Mas, por causa de clientes nossos, de utilities, agronegócio, indústria 4.0, começou a parte de redes privativas. Então, cada vez mais se fala em rede privativa. A gente foi atrás e conseguiu fechar um contrato com a General Electric, que é uma empresa enorme, grande, que está em todas as concessionárias de energia, né, principalmente utilities, para ter os elementos de rede privativa com eles. E aí conseguir fornecer rede privativa também nesse segmento. Então, por exemplo, uma utility, hoje ela consegue conosco ter a rede privativa, ter o medidor lá conectado em celular, narrowband, ter LoRa, e eu preciso lá na Amazônia ter satélite, eu também consigo ter satélite. Então, melhora muito a oferta e melhora também toda, né, o cliente ele consegue ter uma solução inteira com a gente, né? E aí, para fechar essa ponta, a gente fez a gente assinou um contrato, está fechando a parceria com a Qualcomm, que está mostrando aqui, que Qualcomm, né, é uma das maiores empresas, uma Big Tech aí do segmento, para a plataforma de IoT. A gente está integrando com a nossa nesse momento. Por quê? Porque nesse mesmo mercado, muitas vezes o cliente fala, poxa, bacana, então eu tenho agora múltiplas redes, eu gerencio tudo isso numa plataforma de conectividade, você está me entregando equipamento também, mas eu preciso, por exemplo, da temperatura desse equipamento, eu preciso do sensor de umidade desse equipamento, eu preciso da informação da bateria desse equipamento, e a gente estava muito focado na conectividade, que é o nosso coração. Então a parceria com a Qualcomm, da integração entre as plataformas, o nosso All Manager, que é de conectividade múltipla rede, e a plataforma da Qualcomm, que chama Aware, vai trazer esse potencial do cliente ter a conectividade e a gestão do dispositivo na ponta. Então eu tenho lá, por exemplo, um sensor no campo que está coletando informação de temperatura, de vento, de umidade do solo, e eu tenho lá um processador Qualcomm. Eu consigo trazer essa informação junto com a conectividade na ponta, dentro do All Manager. Então, a gente cada vez mais vai se classificando como um one-stop shop para o mercado IoT, ou seja, se o cliente quiser equipamento, nós temos, seja ele de que tecnologia for de rede, conectividade, qualquer tecnologia hoje nós temos de rede,
Se ele quiser infraestrutura, rede privativa, para complementar esse leque, né, de conectividade, e a plataforma de IoT para poder fazer a gestão do dispositivo na ponta. Então a gente conseguiu, né, criar um ecossistema inteiro para esse universo IoT. A grande demanda, eu acho, vem de cada vez mais, eu entendo como dois fatores. Um é a tecnologia melhorando, ou seja, a gente tem mais tecnologia para poder conectar, né? Porque assim, você pode ter o dispositivo, você pode ter o que for, mas se ele não estiver conectado, ele não agrega valor, né? Então, sempre foi um desafio. Agronegócio é um grande desafio, né? Como que eu conecto? Então, hoje, você consegue ter conectividade. Outro fator é que você tem que ter dispositivos mais baratos, e o dispositivo foi ficando mais barato. Então, esses dois elementos juntos e conectados, né, de forma a entregar o dado, né, a informação, você consegue crescer e ganhar escala. Então, segmentos já tradicionais como rastreamento, automotivo, meio de pagamento, que são as maquininhas, que a gente atua muito nesses segmentos, são segmentos já que, é óbvio, eles têm evolução, está tendo uma mudança tecnológica agora para o 4G, mas eles são mais consolidados. Mas agronegócio, utilities, indústria 4.0, smart city, sempre tem muito buzz, muito se fala, mas o que de fato existe e que de fato consegue monetizar? Eu acho que agora é onde está escalando. Por quê? Porque você consegue ter dispositivos conectados de uma forma mais eficiente e barata. E aí é que você ganha escala. Então a gente vê esse movimento nessas verticais, que é o que a gente está apresentando aqui no nosso stand. E o que você vislumbra para os próximos 2 anos? A Alcon Telecom, ela hoje, né, ela é um grande player do segmento, né? Então quando a gente fala de conectividade, a gente é um dos grandes, né, junto com as operadoras tradicionais. E a gente vislumbra esse crescimento, né, cada vez mais, mas aí cada vez maior, mais voltado para multiconexão. Então cada vez mais uma entrega de multirede para o cliente, aí a gente vê que tem valor agregado. E a gente espera continuar crescendo. A gente está crescendo aí em torno de 25% a 30% no ano, né? Então, quando a gente fala de faturamento, então a gente espera continuar esse crescimento, principalmente com esses novos negócios, inclusive, né, acho que até passando esse crescimento nosso, que não é só orgânico. E a gente cada vez mais vê com bons olhos colocar o cliente no ecossistema Alcon, né? A Alcon faz parte de um grupo, dentro desse grupo a gente tem uma outra empresa que tem plataforma de rastreamento, a gente tem um InsurTech, que é seguro digital. Então, para o mercado de rastreamento, hoje a gente consegue entregar o rastreador conectado, com seguro. Então, a gente colocar esse ecossistema para trabalhar ao nosso favor. E aí o cliente consegue ter, eu acho que, mais tração e ter mais valor no negócio, né? E contar com um parceiro de confiança. E a gente enxerga. A gente está trabalhando hoje numa oferta, mas a gente ainda não tem pronto para exatamente em 2025 entrar com uma oferta de saúde. Que aí envolve um pouco da parte de seguro digital, envolve dispositivo conectado. Então a gente está trabalhando. A gente já trabalha na parte de saúde com grupos médicos, inclusive 2 grupos médicos grandes, mas não é bem no e-health. A gente trabalha mais no rastreamento de ativos. A gente tem uma solução de rastreamento de ativos para hospitais e laboratórios, mas não é bem o e-health. No e-health a gente está trabalhando para lançar uma solução o ano que vem, mas é uma das grandes verticais. Saúde, indústria 4.0, smart city, fora os tradicionais, a gente vê que é onde a gente consegue criar valor ao cliente, e a gente vê com bons olhos sim. Até o momento a gente tem sim uma concentração muito dessas verticais tradicionais: rastreamento, automotivo, meio de pagamento e segurança. Até porque o grupo tem empresa também de plataforma de rastreamento, tem uma blindadora que envolve segurança, né? Mas agora, de um tempo para cá, com essas novas soluções que a gente está apresentando na FutureCom, mas que elas já estão, né, sendo trabalhadas anteriormente, a gente já vê o utilities começando a crescer. Então, a gente vê que até o final de 2025, por exemplo, para nós, o segmento de utilities e Smart City vai ser tão grande quanto os tradicionais que nós temos hoje. É algo que a gente já tem uma oferta completa para esse segmento. Saúde é uma coisa ainda que nós estamos trabalhando, então eu não posso dizer com propriedade, mas a gente está trabalhando, a gente entende, até porque é plano de governo, a gente entende que isso é importante, e a gente vê essa parte de indústria 4.0 crescendo também, né? Mas eu diria assim, quais verticais que tem crescimento fora que você já atua, que você vê para 2025? Eu acho que o utilities é o segmento que a gente mais vai atuar junto com os tradicionais. E aí utilities, mais energia, mais telecom, mais saneamento? Então, quando a gente envolve essas soluções de rede privativa e telecom,
envolve todas: energia, gás, água e saneamento. Então, a gente vê que essa combinação que nós temos hoje de redes tratada no mesmo portal, na mesma plataforma nossa, um cliente hoje, como por exemplo uma utility de água, né, um provedor de água, que ele tem medidor, que trabalha com LoRa, trabalha com celular Narrowband IoT, e ele também às vezes precisa de satélite e rede privativa, nós temos uma oferta completa. Então por isso que a gente vê esse segmento com cada vez mais bons olhos, porque a gente tem hoje um ecossistema inteiro para atuar.